Olá! Hoje estamos aqui para falar de um assunto novo que é ponteiro. Vamos ver hoje a parte um, que significaria a nossa primeira parte mais introdutória do assunto ponteiro, e numa outra oportunidade estaremos vendo a nossa parte 2 com alguns casos mais específicos. Então, o que seria ponteiro para a gente? Ponteiro é um endereço de memória de uma variável durante uma execução. Ou seja, quando o nosso programa, né, vai ser executado, ele ocupa um determinado espaço de memória, onde cai todo o código que já está em linguagem de máquina, e as variáveis que a gente definiu, que a gente necessitaria, né, as globais, e até um local onde vai ser colocada as variáveis locais. Cada uma dessas variáveis na memória ocupa um espaço, né? Dependendo do tamanho dela. Então, uma variável tipo int, por exemplo, ocupa 2 bytes, né? O endereço dessa variável é o endereço do primeiro byte desse conjunto de 2 bytes. Se eu tiver uma variável tipo float, ela ocupa 4 bytes de memória. Então, o endereço dessa variável é o endereço do primeiro byte de onde está essa variável. A memória toda real, ela é toda endereçável. Cada byte tem um endereço. Não é um valor que fica armazenado lá dentro. É como se a gente contasse. Esse é o byte 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, usando a forma do hexadecimal, tá bom? Quando a gente chega no número 9, a gente não vai para 10, a gente vai para A, B, C, D, E, F, aí que a gente vai continuando 10, né? Vamos seguindo para frente. Então, a memória toda, ela trabalha com a forma da hexadecimal. Bom, então ponteiro para a gente é isso aqui, é um endereço de onde está uma variável em um determinado momento. Se eu precisar desse endereço para trabalhar durante o programa, eu preciso armazená-lo em algum lugar, né? E a gente já viu que variáveis são próprias para isso, né? Mas as que a gente aprendeu até agora seriam variáveis para armazenar valores comuns, ou seja, uma variável int, ela armazena números inteiros, uma float, ela armazena números com casas decimais. Uma variável tipo char armazena um char, um caractere. Agora, para armazenar endereços de memória, nós temos variáveis que são ponteiros, tá? Então, são variáveis que a gente armazena apenas endereços de memória. Ela não pode receber valores comuns que nem as outras variáveis. Então, como eu faço isso daí? Como é que eu declaro no meu programa que eu preciso de uma variável ponteiro? Eu coloco um tipo, né? Coloco o nome dessa variável, só que antes dela a gente coloca um asterisco. Então, na declaração, tá? Que eu vou precisar de uma variável, lembrando que essa variável ponteiro pode estar na área global, na área local, não me importa, tá? Ela pode ser variável global, local, mas ela tem que ter esse asterisco que é para diferenciá-la das outras variáveis. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu coloquei lá uma variável ponteiro, chamei ela de m. Eu sei que ela é ponteiro porque ela está declarada com esse asterisco e ela é int. Então, estou criando uma variável ponteiro chamada m. O que significaria esse int para mim? O tipo, então, da variável ponteiro deve ser do tipo da variável cujo endereço eu vou armazenar nessa variável ponteiro. Ou seja, se essa variável ponteiro aqui foi declarada como int, não é porque eu vou guardar números inteiros dentro dela, é porque dentro dela eu vou armazenar endereços de variáveis que sejam tipo int. Tá bom? Então, se eu tiver uma variável float e eu precisar armazenar o endereço dela, eu tenho que criar uma variável ponteiro tipo float, tá? Se eu precisar guardar o endereço de memória de uma variável char, essa minha variável ponteiro tem que ser declarada como char, tudo bem? Então, no caso desse exemplo em cima, que eu escrevi aqui embaixo, a variável ponteiro pode apenas armazenar endereços de variáveis comuns, né, que sejam tipo inteiro, ou seja, o nosso caso do int. Para trabalhar, né, manusear essa parte de endereçamento, fazer o uso dessas variáveis ponteiros, a gente faz uso de 2 operadores. O primeiro operador é este e comercial. Ele é um operador unário, quer dizer, ele usa apenas um item, né? E a variável, né, que estiver junto dela, este e comercial, faz com que seja retornado o endereço de memória dessa variável, desse operando.
tudo bem? Então, normalmente, a gente precisaria de uma variável ponteiro para guardar o endereço dessa variável. Então, eu coloco e comercial junto de uma variável quando eu preciso pegar o endereço de memória de onde ela está neste momento da execução. Lembrando que sempre que o meu programa vai ser executado, N vezes eu executo o mesmo programa, cada vez ele cai num determinado espaço de memória. Então, as variáveis vão estar em diferentes espaços de memória. Tá? Os endereçamentos sempre serão diferentes. Então, esse é o nosso operador para pegar o endereço de alguém. O outro operador é um asterisco. Ele faz o quê? Ele acessa o conteúdo que está naquele endereço guardado na variável ponteiro. Então, este asterisco aqui é para ser usado com uma variável ponteiro depois que ela já tem um endereço de memória guardado dentro dela. Então, se eu colocar esse asterisco nessa variável ponteiro, eu estou dizendo que eu quero ir lá naquele endereço, né, que está guardado dentro dessa variável e fazer alguma coisa lá. A gente já vai ver alguns exemplos para frente. Então, também aqui eu quero que vocês fiquem bem cientes para a gente não confundir este asterisco. O asterisco que a gente viu lá na declaração é o asterisco junto da variável para dizer que ela é do tipo ponteiro. Quando eu estiver fazendo código mesmo, né, trabalhando no código e tiver o asterisco, aqui eu não estou declarando ninguém, eu estou dizendo que eu quero acessar a memória daquele endereço que está na variável ponteiro. Então, aqui eu fiz um exemplinho para tentar falar sobre esses dois operadores. Bem, aqui em cima nós temos o quê? 3 variáveis sendo criadas, uma chamada M, uma X e uma J, todas inteiras. Vendo aqui, a gente já vê que X e J são variáveis comuns, então eu posso armazenar dentro delas apenas números inteiros. A variável M está declarada com esse asterisco, então ela é uma variável ponteiro, ela só pode receber endereços de variáveis que sejam inteiras. Próximo comandinho que eu fiz aqui, ó, estou pegando o número 100 e jogando dentro dessa variável X. Então, aqui embaixo, eu até mostrei como estaria a minha memória, né? Vamos ver por partes aqui, a nossa variável X está aqui, recebeu de conteúdo o valor 100, tá? Um número inteiro 100. Detalhe que eu coloquei aqui, eu estou dizendo, que nem eu falei lá atrás, que toda variável está na memória, num determinado endereço. Supondo aqui, para a gente poder exemplificar, vamos dizer que essa variável x, que ocupa 2 bytes de memória porque ela é int, começa no byte número 5000. Tá? Então, se ela ocupa 2 bytes, provavelmente ela está usando o byte 5000 e o byte 5001. Correto? Então, tá lá, esse primeiro comandinho, eu só joguei um 100 lá dentro. O próximo comando, ó, é aquele e-comercial que eu falei lá atrás. Eu estou querendo pegar o endereço de memória desta variável x, tá? Então, lembrando que o e-comercial retorna para mim o endereço de memória de alguém, no caso aqui é da x, e eu quero que esse endereço seja armazenado na variável chamada m, que é uma variável ponteiro que pode receber endereços de memória, que tudo no caso aqui é int. Então, ó, o que vai acontecer quando eu executar isso daqui? A variável m, que está na memória também, porque ela ocupa um espaço de memória, ela vai receber de conteúdo o 5000. Então, lembrando que esse 5000 aqui é um dado fictício, tá? Eu usei apenas para exemplificar o que a gente estaria fazendo. Então, temos aqui, ó, a variável m com este comando recebeu o conteúdo 5000, que é um endereço de memória da variável x, tá? Coloquei até um comentário aqui, ó, variável ponteiro m recebe o endereço de x, que é o que está acontecendo ali. Aí, no comandinho seguinte, eu usei aquele outro operador que eu falei lá atrás, que é o operador asterisco, tá? Então, ó, diferenciando de lá em cima, que é a declaração, aqui embaixo é um comando. Então, aqui, o que significa o asterisco? Acesso à memória do endereço que está guardado nessa variável. Então, aquilo que eu comentei, para a gente poder usar asterisco e acessar a memória, essa variável ponteiro tem que ter previamente recebido um endereço dentro dela. Senão, se eu não tiver um endereço dentro dela, não tem como ir para algum lugar, tá? Então, no caso aqui, ó, a variável ponteiro com asterisco está do lado de cá, né, do sinal de igual, ou seja, o que está aqui é para armazenar na variável j, que é essa variável que eu criei aqui do lado.
Então, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo ir na memória, no endereço que está guardado aqui dentro. Qual é esse endereço que está guardado aqui dentro de M? É o endereço 5000. Então, se eu for nesse endereço 5000, lembra? É onde começa a minha variável x. Ela ocupava o byte 5000 e 5001. Então, esse asterisco M faz com que eu vou nesse endereço que está guardado lá dentro. Indo lá nesse endereço, eu chego nesse local aqui. Tá? Então, neste momento, eu nem sei que aquele endereço é X. Eu só sei que eu estou indo lá, no endereço 5000. Como o M é do tipo inteiro, é para pegar o conteúdo de 2 bytes. Ou seja, pegar o conteúdo do byte 5000 e do 5001. Portanto, estaria pegando todo este conteúdo 100. Tá? Este 100, então, que eu estou pegando, eu vou armazenar em J. Então, depois que eu fizer este comandinho, a minha variável J vai receber o conteúdo 100, tá? Então, isso aqui era a mesma coisa que eu fizesse J igual X, ou seja, o conteúdo de X eu armazeno em J. Só que dessa forma eu mostrei que eu pego o conteúdo que está nesse endereço de memória e armazeno em J. É a mesma coisa. Coloquei o comentário aqui também, então a variável J recebe o conteúdo que está no endereço armazenado em M, ou seja, o conteúdo da variável X, tá? Um outro exemplinho aqui, tá? Vamos ter agora uma variável ponteiro chamada M, uma X comum, M ponteiro, então criei elas duas aqui. Aqui no começo eu já jogo o número 100 na variável X, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá atrás, tá? Então, aqui a minha variável X recebeu o endereço, o conteúdo 100, o valor inteiro 100. Aqui eu coloquei a mesma coisa, tá? Ela tá começando no endereço 5000. Depois eu fiz o quê? Peguei o endereço de memória de X e armazenei em M, lembra? E comercial serve para pegar endereços de memória de alguém que estiver junto dele. Então, eu quero o endereço de memória de X armazenando na variável M. Vai acontecer o quê? M vai ganhar um 5000, tá lá bonitinho. Próximo comandinho que tá aqui. Então, o que eu mostrei aqui embaixo é como estaria a memória antes de eu fazer esse próximo comandinho aqui, que é o M igual 200, tá? Então, até eu chegar nele, a memória tá assim. X tem um 100, que eu joguei lá em cima. M tem 5000, que eu coloquei aqui, tá? Agora, quando eu executar este comando aqui, o que vai acontecer? Vamos analisar. Eu estou querendo pegar o número inteiro, 200, e armazenar do lado de cá. Só que do lado de cá eu tenho uma variável ponteiro. Se ela tivesse só a letrinha M, só a variável M, já daria um erro de compilação, porque o compilador ia dizer que eu não posso pegar o número inteiro 200 e jogar numa variável ponteiro. Mas essa variável ponteiro aqui ela está com asterisco. Então, não é para jogar dentro de M. É para jogar dentro do endereço que está guardado em M. Lembra? Asterisco serve para a gente acessar a memória no endereço que está aqui dentro. Como esse acesso à memória faz parte do código do lado de cá do sinal de igual, significa que vai ser jogado o número 200 neste endereço que está em M. Ou seja, depois que eu executar esse comandinho lá, o que vai acontecer na memória? X vai ganhar 200. Por quê? Porque eu estou indo na variável M, pegar o conteúdo que está lá dentro, que é o endereço 5000, vou lá nesse lugar que é o 5000, chegando lá eu acho a variável, né, que era a variável X. Ela ocupava o byte 5000 e o 5001. Aí eu pego o número 200 e jogo nesse endereço lá. Ou seja, a variável X vai receber o número 200. Então, o 100 que tinha, perdeu, ela ganhou um 200. Então, isso aconteceu depois que eu executei este comandinho. Tudo bem? Esta linha, então, era a mesma coisa que eu escrevesse assim, x igual 200. Que era colocar o número 200 na variável x. Em vez de eu fazer isso, eu mandei colocar 200 no endereço que estava em M. Que por acaso, né, porque a gente fez aqui em cima, era o endereço de x. Certo? Para trabalharmos, então, ponteiros, a gente viu que temos aqueles dois operadores, né? E a gente pode fazer mais algumas coisinhas com esses operadores. Então, por exemplo, vamos supor que eu precisasse mostrar o endereço de X, que nem eu fiz lá atrás. Se eu quisesse colocar no vídeo direto o endereço de X, eu poderia colocar e comercial X.
Tá? Então, isso é até algo que vocês podem testar num programinha de vocês. Colocando o e-comercial X, se a gente mostrar no vídeo, a gente vai ver que toda vez que a gente executar o programa, o valor vai dar diferente, porque é aquilo que eu comentei. Cada hora o programa está ocupando um espaço diferente na memória. Então, a variável está num determinado endereço diferente, tá bom? Então, para mostrar o endereço de X, eu poderia colocar exatamente isso, e-comercial X. Mas como lá atrás a gente viu que este endereço de X já foi colocado na variável M, eu poderia escrever assim: endereço de X é M. Aqui, vejam, não coloquei o asterisco, porque aqui eu quero pegar realmente o conteúdo que está na variável M, ou seja, no nosso exemplo lá atrás, os 5.000. Tá? Então, mesmo que eu não tenha armazenado alguém numa variável ponteiro, isso aqui já funciona para pegar o endereço de memória. Se eu tiver armazenado já numa variável ponteiro, eu posso fazer, que nem eu fiz lá atrás, já usando a variável M. Tá? Então, isso serve para pegar endereços de memória. Aqui eu trabalhei com cout, se eu tivesse trabalhado com printf, eu tenho que usar um formatador, a gente usa aquele porcentagem P, tá? Para ponteiro, point. Tudo bem? Se eu precisasse olhar no vídeo qual é o conteúdo que tem a variável X. Então, no caso lá, já seria aquele valor 200 para aparecer, né? Então, aí é fácil, a gente já aprendeu, é só colocar o nome, né, da nossa variável comum, aqui X. Logicamente, o valor 200 apareceria com esse cout. Mas como a nossa a variável M já tem também o endereço de X, que a gente colocou lá atrás, eu poderia fazer dessa maneira, colocando lá conteúdo de X, mostrando asterisco M. Então, ficou diferente daqui de cima. Aqui é para mostrar o que tem dentro de M, que é um endereço de X. Aqui é para mostrar o conteúdo de X. Então, eu sou obrigada a colocar o asterisco antes de M, porque eu quero fazer o quê? O acesso à memória ao endereço que está armazenado em M, que é o endereço de X. Tá? Então, com isso aqui, ele vai lá na memória no endereço 5.000, que ele nem sabe que é X, e pega o que está no byte 5.000 e 5.001 e mostra no vídeo. E acabaria mostrando o próprio 200. Então, as duas formas funcionam. Tá bom? Lembrando que eu só posso usar dessa forma se a variável ponteiro já tiver dentro dela o endereço de X, senão isso aqui não funciona. Certo? Com ponteiros, a gente pode trabalhar outros conceitos, por exemplo, a atribuição. O que significa atribuição? É o nosso sinal de igual, né? A gente fala armazenar o que está de um lado, jogar do outro lado, a gente está armazenando conteúdo numa variável, assim por diante. Aquele nome de armazenamento também significa atribuição, ou seja, eu posso atribuir um valor a uma certa variável utilizando aquele sinalzinho de igual que a gente está acostumado a trabalhar. Com ponteiros, a gente também pode fazer isso, ou seja, eu posso pegar o conteúdo de uma variável, quer dizer, se dentro dela já tiver um endereço de memória, e atribuir, ou seja, armazenar em outra variável ponteiro que seja do mesmo tipo. Aí ela tem que ser do mesmo tipo, senão depois dá bagunça nesses endereços, tá bem? Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Eu declarei aqui 3 variáveis, P1, P2 e X. Então, P1 e P2 foram declaradas com asterisco, elas são ponteiros, né, as duas, e elas podem receber endereços de memória de alguém que seja int. A variável X é uma variável comum também inteira, que recebe valores comuns inteiros. Em seguida, eu usei aquele e-comercial, que a gente já viu, para pegar o endereço de memória, do caso de X, e armazenar dentro de P1. Bom, posso fazer isso, porque as duas são inteiras, tudo bem. Então, a variável P1 recebe o endereço de X. Na sequência aqui, eu peguei o que estava em P1 e joguei em P2. Então, o que eu estou jogando em P2? O conteúdo realmente de P1. O que tinha de conteúdo em P1? Tinha o endereço de X. Portanto, P2 também vai ficar com o endereço de X. Então, aqui embaixo, se a gente for olhar assim na memória o que estaria acontecendo, eu teria a nossa variável X. Aqui nem tem conteúdo nenhum, porque eu acabei não atribuindo nenhum valor à variável X, não importa aqui o nosso exemplo, né? Mas ela, por exemplo, ó, também está no endereço 5.000, né? Quando eu fiz, então, o primeiro aqui, peguei o endereço de X e joguei em P1, P1 recebeu o 5.000, que é no nosso exemplo aqui do endereço. Quando eu fiz P2 receber o conteúdo de P1, P2 também recebeu os 5.000. Então, aqui, qualquer uma das variáveis que eu vier a usar
para acessar a memória, qualquer uma delas acessaria este local de memória aonde está a nossa variável x. Então, é possível fazer isso desde que as duas sejam do mesmo tipo, no caso aqui inteiras, certo? Outra coisa que a gente pode fazer com ponteiros, podemos fazer a ideia da aritmética, ou seja, a gente pode somar ou subtrair conteúdos que estão nessas variáveis ponteiros, ou seja, os endereços que tiverem nessas variáveis ponteiros. Então, a soma e a subtração que eu fizer, lembrando que sempre que os nossos endereços são em hexadecimal. Então, a gente tem que fazer somas ou subtrações usando o conceito do hexadecimal. Então, vamos ver aqui nosso exemplinho. Temos uma variável ponteiro P1, uma variável comum x, ambas inteiras. Na sequência, eu peguei o endereço de x, armazenei em P1, tudo bem, recebeu o endereço lá. Então, tá aqui, ó, variável x, não tem nada dentro dela, porque eu não joguei nada, mas P1, quando eu fiz esse item aqui, né, P1 recebeu os 5.000. Lembrando que esse 5.000 é um valor fictício, apenas estamos usando para poder trabalhar aqui. Tá bom? Então, P1 recebeu 5.000. Então, eu até escrevi aqui que isso daqui foi feito, como está a memória, antes de eu executar o comandinho seguinte, que é esse P1++, tá bom? Então, até aqui, a memória tá assim. P1 tá com o número, o endereço 5.000. Aí, na sequência, eu fiz o quê? P1++. O que é esse P1++? Eu estou mexendo com o conteúdo de P1. Eu estou querendo pegar o conteúdo que está lá dentro e somar alguma coisa. A gente aprendeu que nas variáveis comuns, né, por exemplo, x, se x tivesse o número 5 e eu fizesse x++, x iria para 6, porque mais significa acrescentar uma unidade no conteúdo da variável. Correto? Mas numa variável ponteiro não é bem assim. Ela significaria o que aqui? Que eu queria somar, né, incrementar uma quantidade de bytes do seu tipo, do tipo da variável ponteiro. Então, essa variável ponteiro, ela é do que tipo? Ela é inteira. Ou seja, ela endereça alguém inteiro, alguém que ocupa 2 bytes. Então, quando eu faço um mais nela, eu estou dizendo que eu quero ir fazer passar para frente mais uma variável inteira. Como as variáveis inteiras ocupam 2 bytes, este mais aqui faz com que a gente some 2 bytes naquele conteúdo. Então, se antes ele tinha 5.000, após eu fazer esse P1++, a minha variável P1 vai ficar com o conteúdo 5.002, tá bom? Isso aqui tem um pouco de sentido quando a gente trabalha com vetores. Se a gente lembrar que um vetor tipo int, cada pedacinho está em 2 bytes, né? O índice 0 ocupa 2 bytes, o índice 1, 2 bytes, o índice 2, 2 bytes, e assim por diante. Então, quando eu passo de uma posição do vetor para frente, eu pulo sempre 2 bytes, correto? Se o vetor fosse tipo float, quando eu passo da posição 0 para a posição 1, eu pulei 4 bytes. Então, aqui é essa ideia. Quer dizer, se eu fizer um P1++, eu estou pulando uma variável inteira para frente. Então, eu tenho que pular 2 bytes. Aqui, se a nossa variável, toda essa historinha aqui fosse float, tá? P1 fosse float, x fosse float, então x seria uma variável que ocuparia 4 bytes. Então, ela ocuparia o byte 5.000, 5.001, 5.002, 5.003, correto? Então, quando eu fizesse P1++ aqui, como ela era float, eu teria que acrescentar uma quantidade de bytes do tipo dela, que era float. Ou seja, seria incrementado 4 bytes, porque para passar para a próxima variável tipo float, que é uma a mais, eu tenho que pular 4 bytes na memória. Tudo bem? Então, o mais em variáveis ponteiros não é a mesma coisa que o mais nas variáveis comuns. Certo? Então, pulamos 2 bytes e fomos uma unidade para frente. Outro exemplinho aqui, é a mesma ideia, tá? Temos aqui a variável P1 e a x. P1 recebeu o endereço de x, tá lá os 5.000. E aí, nós vamos fazer esse outro comandinho aqui. Nesse aqui, eu não fiz o P1++, eu quero somar 3 lá dentro. Então, não é para pegar aquele endereço aqui lá dentro e somar 3, não é para ficar com 5.003. É para fazer o quê? Lembra? Variáveis ponteiros, elas pulam quantidades para frente, quantidades de bytes que representam aquele tipo.
Então, aqui eu estou querendo dizer que eu quero que ele pule três posições de variáveis inteiras para frente. Então, ou seja, seriam 6 bytes, porque cada posição é 2 bytes, né? 3 vezes 2 daria 6 bytes. Portanto, depois que eu executasse P1 mais 3, atualizando P1, minha variável P1 ficaria com 5006. Isso tem a ver também a parte do vetor. Então, por exemplo, se eu tivesse alguém na posição 5000, ela ocuparia o byte 5000 e o 5001. O próximo estaria no 5002, 5003. O próximo, 5004, 5005. O próximo, que já é 3 vezes, 5006, 5007. Tá bom? Então, pulei 3 vezes. Tá bom? Alguém começa no 5000, alguém começa no 5002, alguém no 5004, alguém no 5006, 3 vezes para frente. Então, o número que a gente colocar aqui vai fazer esse incremento da quantidade. Lembrando que nem eu falei lá atrás, se fosse float e eu somasse 3, como cada pedaço float, né, cada variável float é 4 bytes, seria 4 vezes 3, 12. Estaria somando 12 a esse endereço que está aqui. A mesma coisa funciona na subtração. A gente volta para trás a mesma quantidade de bytes que eu tiver. Então, num int, se eu tivesse feito variável P1, por exemplo, menos menos, eu estaria voltando 2 bytes para trás, que é onde começa uma variável que está inteira que estaria antes dela. Se fosse para fazer P1 menos 3, nem tá aqui, ele teria que voltar 3 variáveis para trás. Tá bom? Então, essa seria 6 bytes para trás para chegar na terceira variável para trás de onde ele está. Então, sempre incrementos ou decrementos têm a ver com o tipo da variável. Podemos falar também que na parte de inicialização de variáveis ponteiros, nem sempre a gente coloca endereços de memória, que nem lá atrás a gente já pegava a variável x, usávamos aquele e comercial, né? E pegávamos aquele endereço e guardávamos dentro de uma variável. Mas às vezes as variáveis ponteiros são criadas e a gente logo de cara ainda não vai colocar um endereço de memória dentro dela. Mas a gente não quer que de nenhuma forma, por algum código que estiver ali, vá pegar aquele conteúdo daquela variável ponteiro e tentar acessar aquele endereço, né? E a gente até acabou esquecendo que tinha colocado, que a gente ainda não tinha colocado um endereço de memória. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode inicializar variáveis ponteiros com um conteúdo, né? Quando não tem um valor normal, né? Usando a palavrinha null. Tá? Então, por convenção, quando uma variável ponteiro não aponta, quer dizer, ela não tem o endereço de memória de alguém, a gente joga o conteúdo null lá dentro, é escrito em letra maiúscula do jeitinho que tá. Null é uma palavra reservada da linguagem C e se escreve desse jeito. Tá bom? Então, quando uma variável ponteiro é declarada, ela contém um valor desconhecido, é sujeira de memória. Então, para evitar que a gente tente acessar aquele endereço que acha que tem um endereço lá dentro, mas a gente não colocou, é interessante a gente fazer isso aqui, tá? Então, a gente criou uma variável ponteiro, por exemplo, P1 aqui, e nessa P1 eu joguei null. Então, null é um valor que só pode ser jogado em variáveis ponteiros. Eu não posso jogar isso em variáveis comuns. Então, para mim, na sequência do meu programa, se eu tentasse acessar, né, colocasse aqui asterisco P1 para tentar acessar esse conteúdo, eu não consigo, porque null simboliza a minha ideia de não ter nenhum endereço válido de memória. Tudo bem? Então, muitas vezes é interessante a gente trabalhar com isso. Mais uma coisa que eu queria comentar, aquele e-comercial que a gente viu lá atrás, para as pessoas que trabalham com aquele scanf, né? O scanf é uma função na linguagem C que a gente utiliza para armazenar algo que está sendo digitado. Então, se vocês lembrarem que a gente coloca dentro do parênteses, a gente coloca um formatador para dizer que o que está sendo digitado é int, é float, é char e assim por diante. E depois colocamos o nome da variável onde vai ser armazenado alguma coisa. Mas se vocês lembrarem, principalmente o pessoal que usa muito scanf, existe aquele e comercial também antes do nome da variável. O que significa aquilo? Na verdade, eu não estou dizendo para o scanf que é para guardar naquela variável x qualquer. Eu estou mandando ele armazenar naquele endereço
que é o endereço de x. Então, aquele e comercial antes da variável significa que eu quero que seja armazenado naquele endereço de memória. Tudo bem? Então, é por isso que em Scanf a gente trabalha o conceito com o e comercial, porque ela precisa do endereço de memória e não do nome da variável. Diferente do CIN, que a gente aprendeu também, que lá a gente coloca realmente o nome da variável, não se usa o e comercial. E por hoje vamos ficando por aqui, tá? Falamos de ponteiro, que é a nossa parte introdutória. Numa outra oportunidade estaremos vendo uma parte 2 com mais alguns conceitos falando sobre ponteiros. Muito obrigada.